A gente convidou o irmão, né? O pastor, eu vou sim, fico feliz também, louvado seja Deus, pela vida de cada um dos irmãos, né? A vida do pastor, a missionária, a sobreira, né? Também está ali a esposa, louvado seja Deus, do Alexandre, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus abençoe, deixa um abraço para ele, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos entrar no momento da palavra. Vamos orar a Deus. Querido Deus, soberano e eterno Pai, diante da tua presença, meu Deus, nós oramos uma vez mais. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor continue, Pai, a usar o teu filho na humildade, na simplicidade, que o Senhor tem colocado a tua palavra, meu Deus, no coração do teu servo, Senhor. Fala com a tua igreja, meu Deus, opera nas tuas maravilhas, fica conosco, Senhor. Todo embaraço, tudo aquilo que o profeta do Senhor seja colocado por terra. Eu creio, meu Deus querido Pai, Senhor, que grande é a tua obra. O Senhor vai levar o teu filho muito longe, Senhor, através da sua humildade. Honra, Senhor, abençoa, toma o seu lar, a sua família e confirma as bênçãos em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou descer aqui, irmãos. Eu fico mais à vontade aqui embaixo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, queria agradecer a Deus, o Senhor, por eu estar aqui essa noite para trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Porque Ele que me resgatou lá daquele mundo, daquele lamaçal de vida que nós levávamos. E agradecer também a vida do pastor Romildo por nos confiar e convidar nós a trazer a palavra do Senhor em nossa humildade. Agradecer ao pastor Jair, pastora Sandra, e a todos que aqui estamos, irmãos. Irmãos, eu estava ali e o Senhor de imediato apoiou o meu coração. Há uns 10 anos, 12 anos atrás, uma pessoa falou para mim assim: hoje ele já não está entre nós, porque o Senhor já o levou. Ele falou assim para mim: eu bebia muito, aleluia, eu vivia nos botecos, jogando, bebendo, bagunçando, a minha esposa sofrendo, porque minha esposa sofreu muito na minha mão. E um dia ele falou para mim assim, ó, eu cheguei para trabalhar e falou assim, ó, se um dia sua esposa largar de você, você vai virar um mendigo. Ele falou desse jeito para mim, pastor. E eu cheguei nem tempo ainda no serviço. Era de uma sexta para sábado, ele falou para mim, não porque ele não gostava de mim, mas ele estava me avisando de algo. Aí ele falou, ó, se sua esposa um dia largar de você, você vai virar um mendigo. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e não saiu. Mas eu creio que o inimigo estava usando a boca dele para ele falar aquilo lá para mim. Só que aquilo que o inimigo estava tentando olhar no meu coração, ele não pode não. Porque quem tem os planos, quem vai fazer, o que vai fazer é somente Deus. E olha onde eu estou hoje, o Senhor abriu a porta, o Senhor resgatou, o Senhor me deu para pregar a palavra dele. O inimigo pode tentar jogar seta na sua cabeça, mas ele não tem o poder de escolher o que você vai ser. Somente Deus tem os planos para mim, para você. E essa é a palavra que o Senhor põe no meu coração. Irmãos, eu estava meditando na palavra e o Senhor me levou em Lucas, capítulo 22. Aleluia. Eu gostaria que a igreja esteja abrindo em Lucas 22. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra rapidinho, irmão. Aleluia. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor põe no meu coração. Glória a Deus. Lucas 22, versículo, aleluia. Aleluia, 31, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando o pastor fez um convite para mim, eu estava meditando nas palavras e o Senhor falou grandemente no meu coração. Então essa palavra veio no meu coração
E quando o pastor me convidou, meu coração fervia. E essa palavra não sai do meu coração. Eu tentava ir em outros versículos, mas o Senhor me levava nessa passagem. E hoje eu estava comentando que eu estava no horário de almoço, eu estava deitado pensando na palavra. E o Senhor falava ali, aleluia, avisa, porque Pedro foi avisado. Aqui Jesus avisou a Pedro, aleluia. Amém, igreja? Amém. Capítulo 22, versículo 31, diz assim: disse também ao Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele disse, olha que Simão disse, que Pedro disse para o Senhor: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Amém. Olha, o que o Senhor estava falando para Pedro, aleluia, aleluia. Pedro foi um dos discípulos, um dos apóstolos, dos primeiros a do qual o Senhor chamou, aleluia. Então o Senhor, quando estava pregando para eles, o Senhor disse assim: olha, Simão, Satanás tem pedido para se andar contigo. Satanás tem tentado bagunçar com sua vida, aleluia. Só que o Senhor Jesus então disse para Pedro: olha, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, aleluia. E Pedro, naquele momento, eu acredito que ele se entristeceu o coração. Então ele olhou para o Senhor e disse: ó Senhor, eu estou pronto. Olha o que Pedro disse para o Senhor: eu estou pronto para ir contigo, até mesmo a prisão ou até a morte. Só que o Senhor Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, Pedro, em verdade eu vos digo que hoje o galo não cantarás até que você me negue 3 vezes. Aleluia. Olha o que o Senhor estava avisando a Pedro: hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aleluia. E eu acredito, meditando nessa palavra, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus diz para ele: ó Pedro, você vai me negar 3 vezes essa noite, ele estava dizendo, ele estava repreendendo a Pedro, ele estava dizendo assim: olha, filho, você ainda não está pronto. Jesus estava dizendo para Pedro: você não está pronto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor acaba de dizer isso, logo aparece uma multidão. Então eles levam ao Senhor Jesus preso. Aleluia. Então o Senhor Jesus é levado. Só que quando aparecem os inimigos, os seus discípulos se espalham. Aleluia. Tem muita gente hoje em dia que diz que estão prontos. Aleluia. Mas quando o inimigo se levanta, logo se espalham na presença do Senhor. Quando o inimigo se levanta contra a vida deles, eles ficam de longe. Aleluia. Então a palavra diz que eles pegam e levam o Senhor para a prisão, até a casa do sacerdote. Aleluia. E quando eles estão levando o Senhor para a casa do sacerdote Caifás, aleluia, a palavra do Senhor vem nos dizer que Pedro começa a seguir de longe. Aleluia. Pedro começa a seguir de longe. Aleluia. Pedro vai caminhando de longe. E eu acredito, irmão, meditando na palavra, que quando Jesus estava sendo levado para aquela prisão, Pedro seguia. E quando os inimigos olhavam para ele, ele se escondia. Aleluia. Eu acredito que Pedro se escondia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes nós estamos na igreja, nós estamos na presença buscando, só que muitas das vezes o nosso coração está longe do Senhor. Nós começamos a seguir o Senhor de longe. Como que nós começamos a seguir, irmão Deus, o Senhor de longe? Nós paramos de ler a Bíblia. Aleluia. Nós já não conseguimos jejuar mais. Aleluia.
Ai, Senhor, tão grande a tua presença aqui no meu coração. Ei, Jesus, Senhor, Pai, se alguém entrou aqui nessa noite, Senhor, até mesmo com o coração longe, Pai, toca ele, Senhor, enche com tua presença neste momento. Aleluia, Jesus. Então a palavra do Senhor diz que eles pegam e deixam o Senhor Jesus preso no pátio até o amanhecer. E aquela multidão vai amanhecendo em fogo para esperar amanhecer o dia. Aleluia. Então Pedro, vendo eles acenderem aquela fogueira, Pedro se ajunta com eles. Olha só o que Pedro fez, irmão. Pedro se ajunta à beirada da fogueira. Aleluia. Então eu meditando nessa palavra, eu falei assim, Senhor, se o Senhor estava lá no pátio, se Pedro conhecia o Senhor, por que ele não foi com o Senhor? Por que ele se ajuntou com a multidão? Eu perguntei isso para o Senhor, e o Espírito Santo começou a me tocar, começou a falar assim comigo, filho, sabe por que Pedro foi para a multidão? Porque ele se esqueceu da pesca maravilhosa naquele momento. Ele não lembrou mais que Jesus esteve com ele no barco no começo. Ele se esqueceu que Jesus disse assim para ele: Pedro, pega o seu barco, volte aonde você tentou a noite inteira e lança sua rede. Pedro se esqueceu daquele momento que o Senhor Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Pedro se esqueceu, aleluia. Pedro também se esqueceu que enquanto ele estava lá em alto mar, o Senhor Jesus entrou em sua casa e curou as suas sogra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro, naquele momento, ele estava seguindo o Senhor Jesus de longe. Ele se esqueceu das palavras do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, quando ele olha para o lado, a mulher olha para ele e diz assim: olha, você é um deles, você estava com ele. Então Pedro já começa a negar o Senhor Jesus. Ele diz: eu não o conheço. Aleluia. Pedro já o nega pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Passado um tempo, mais uma pessoa olha para ele e diz: você estava com ele, sim, porque você é galileu. Pedro nega o Senhor Jesus mais uma vez, dizendo: eu não o conheço. Depois a palavra do Senhor vai falar que passasse mais ou menos uma hora ou mais. O outro diz para ele: verdadeiramente você é um deles. Aleluia. Então Pedro nega outra vez. E a palavra do Senhor diz que logo quando Pedro ainda está dizendo que não conhece, ele ouve o cantar do galo. Mas quando o galo canta, ele olha para o lado. Olha só, Pedro olha para o lado. Então ele vê Jesus, que estava lá no pátio. E o Senhor Jesus estava olhando para ele. A palavra do Senhor diz que Jesus estava olhando para Pedro. Então naquele momento, Pedro se lembra. Pedro se lembra do que o Senhor Jesus havia falado para ele. Pedro se lembrou que Jesus falou para ele: olha, Pedro, estou te avisando que hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro se lembra daquelas palavras, o Senhor Jesus diz para ele, ele sai para fora e chora amargamente. Eu acredito, irmão, que naquele momento Pedro se converteu, porque Pedro olhou para Jesus. Pedro olhou que Jesus estava olhando para ele, mas o Senhor Jesus não o abusou. O Senhor Jesus não foi até ele e falou: eu não te falei, Pedro, que você ia me negar. O Senhor Jesus não disse isso para ele, mas ele se arrependeu de todo o coração e saiu correndo. Aleluia. E se
nós vamos se aprofundar mais na palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus diz para os seus discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Se nós vamos meditar lá no capítulo de Atos 2, versículo 41 ou 42, eu não me engano, a primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas que não chegaram ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se você está passando por algo nesta noite, se você está passando, é permissão do Senhor, para que às vezes eu e você nos acordamos e vemos que nós estamos seguindo o Senhor Jesus de longe. Aleluia, louvado seja o nome. Em Atos capítulo 4, versículo 4, diz que a segunda pregação de Pedro foi quase 5.000 homens que chegaram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não me lembro o versículo, meu irmão, mas em Atos também diz que Pedro e João, logo após que fizeram aquela cura da porta formosa lá no templo, eles foram perseguidos e também foram julgados. E dizem que o sacerdote mandou que prendesse eles, açoitasse eles, batesse nele. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles saem daquela prisão, sabe o que Pedro e João estavam fazendo, pastor? Eles saem regocijando de glória a Deus, por padecendo o Evangelho de Cristo. João saiu glorificando a Deus, a Jesus Cristo, por estar sendo padecido aquilo em nome de Jesus. Então Pedro tinha se convertido. Se Pedro negou Cristo 3 vezes lá, mas olha só o que Jesus fez na vida dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pregação de Pedro foi 3.000 almas. A segunda, 5.000. Olha só, irmão. Foi 8.000 almas em 2 pregações. A palavra do Senhor diz que também saiu o povo das portas e ficavam escondido, tentando que a sombra de Pedro passasse sobre eles, para que ele recebesse poder. Olha só o quanto Pedro foi usado da presença do Senhor. Aleluia. Não sou eu que estou dizendo, não, irmão. É a palavra do Senhor. Diz que quando Pedro passava, a sua sombra o curava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmão. Aleluia. O senhor está pegando a passagem aqui em Lucas, Zaqueu, Lucas 19, se não me engano. Aleluia. A palavra do Senhor diz que havia um homem chamado Zaqueu, e ele era muito rico. Ele era chefe dos publicanos, rico, tinha dinheiro. Só que aquele homem, irmão, podia ter dinheiro, ter tudo na vida dele, coisas boas. Se fosse na época de hoje, deveria ter carro, casas boas, tudo luxo de vida. Mas aquele homem tinha no seu interior algo que faltava. Zaqueu tinha dinheiro, mas não tinha presença. Então, quando ele fica sabendo que o Senhor Jesus estava passando por ali, ele quis o conhecer. Ele sentiu no coração de conhecer como era Jesus. Aleluia. Então a palavra diz que ele não conseguia ver porque a multidão era muita e ele era de baixa estatura. Ele era pequeno. Só que a palavra diz que ele então pega e corre mais à frente até uma figueira e sobe naquela figueira, porque ele sabia que Jesus iria passar por aquele caminho. Ele sabia que Jesus ia passar ali. Ele queria conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãozinho, hoje você tem chegado na presença do Senhor com vazio no coração, algo que o irmão está precisando, que só Deus sabe. Eu venho lhe dizer que você está no lugar certo, porque o Senhor Jesus se faz presente neste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é tão grande, irmão, aqui, que eu não me contento, eu começo a chorar. Aleluia. Eu cheguei ali, comecei a orar, a minha mulher já falou assim para mim: você já está começando a chorar. Eu choro, irmão, porque só eu sei o quanto Deus tem feito por minha vida. Só eu sei o que Deus tem feito por mim, aonde Ele tem me tirado, qual Ele tem feito e cuidado de minha vida. Pensa que está sendo fácil, irmão, eu estar aqui hoje, não está. Na semana passada eu também falei com a minha esposa.
Olha, amor, está acontecendo algo assim, o Senhor queria orar um pouco. Mas o Senhor Jesus diz: pregai a palavra, fazendo a minha obra na dor, não importa. Porque se você está passando, pode ser por uma enfermidade carnal ou algo espiritual, somente o Senhor pode nos curar. Isso eu venho dizer, irmão, porque eu sou prova viva disso. Eu me batizei em 2011 e depois eu me afastei da presença do Senhor por 6 anos. O Senhor começou a me usar como se fosse hoje, pastor. Eu estava no meu quarto lendo a Bíblia, logo quando eu batizei e orando, o Senhor tocava no meu coração, falava assim para mim, ó, vai lá e fala com a sua tia. Eu nem converso com minha tia, raramente eu vou falar com ela. Mas aí eu peguei essa coisa na minha cabeça, saí do meu quarto, fui até a geladeira, falou de novo, vai lá falar com a sua tia. Não tem como eu explicar como que é que Deus fala com a gente. Só a gente vê. Então eu falei para minha esposa, eu vou ter que ir lá falar com a minha tia. Peguei a moto, na época eu tinha uma moto, fui lá, bati palma, o muito custo, ela saiu. Muito custo, ela saiu. Falei, tia, eu não sei o que está acontecendo com a senhora, mas sei que Deus me comandou de falar com a senhora. Mas Jesus te ama. Não importa o que a senhora está passando, mas Jesus deu um plano na vida da senhora. Falei isso e saí, irmão, fui embora. Passou-se um tempo e encontrei minha tia. Ela veio me deu um abraço e falou assim para mim: filho, aquele dia, aquele dia que você foi na minha casa, que você chamou, que você falou comigo, eu estava prestes a fazer uma besteira com minha vida. Ela falou assim para mim. Eu não perguntei para ela o que ela ia fazer, porque o Senhor sabe, por isso que Ele me mandou lá. Glória a Deus. O Senhor conhece todas as coisas. Você está aqui neste momento, mas o Senhor está cuidando do seu familiar lá no seu lar. Você está aqui, mas o Senhor está cuidando daqueles drogados que estão lá na esquina. Aquilo que você tem pedido, o Senhor está cuidando. Aquele até mesmo hino que foi louvado aqui hoje, enquanto você me adora, eu cuido de tudo. Aquilo que vai chorar. Então eu não perguntei para minha tia. Eu fiquei quieto, falei, amém, tia. Deus sabe todas as coisas. Mas até hoje, eu não sei, irmão, mas eu penso em minha cabeça, em meu coração, que eu acho que ela queria dar um fim da vida dela. Porque ela estava passando por um momento muito difícil. Ela sofreu um problema de diabetes, teve que amputar a parte do pé, né, amor? E ela estava passando um momento difícil na vida dela. Então o Senhor me levou lá para falar com ela. Só que eu, irmão, deixei me levar, como a palavra diz, do semeador. Às vezes a gente recebe a palavra do Senhor em nosso coração, se alegramos muito de receber, mas logo as coisas do mundo começam a sufocar. É como se a semente fosse lançada no meio dos espinhos. Então a palavra do Senhor e o mundo não pode se misturar. Só que nós estamos na presença do Senhor, com a cabeça às vezes no mundo. Não dá certo, irmão. Então, aquilo começa a sufocar. E eu comecei a dar lado pelo jogo de baralho de novo. Eu comecei a me levar para os botecos, com as amizades que eu tinha. Não bebia mais porque o Senhor já tinha me libertado em 2009 da bebida. 2009 a 2010. Mas eu me aprofundei no jogo. Então, eu fui me afastando da presença do Senhor. E daí eu estava trabalhando. Um certo dia, final de ano, eu peguei o 13º. Aí foram lá falar para mim, ó Deus, tem um rapaz lá vendendo um bar, o bar é baratinho. Acho que R$1.800 ele entrega o bar, um vasilhão, com bebida e tudo. Aí eu peguei e eu gostava do baralho, né, para não ter motivo de ficar brigando com a mulher, eu vou comprar um bar. Pelo menos eu estou no jogo lá, isso passar na minha cabeça. Eu vou ficar do jeito que eu quero, jogando baralho, e a mulher vai brigar comigo, eu estou trabalhando. Então, irmão, eu fui e comprei esse bar. Em 2016, 2017. Aí fui e levei minha esposa para trabalhar comigo no bar.
Só que, irmãos, eu tinha afastado da presença do Senhor. Só que eu sempre fui um homem temente ao Senhor. O Senhor conhece o meu coração. Sempre eu tinha minhas orações, eu falava com o Senhor. Só que eu estava distante. Então eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu cheguei naquele bar, que eu ergui a porta, eu entrei para dentro. A minha mulher ainda falou assim: a sua mãe falou que é bom jogar sal, e não sei o que, não sei o que, eu não entendo isso. Eu falei assim com o Senhor. Falei: Senhor, se esse é o seu plano na minha vida, que eu trabalho no comércio como tocando boteco, que permaneça, mas se não for a sua vontade, que feche. Falei desse jeito para o Senhor. Falei no meu coração, no meu pensamento, irmão. Foi 8 meses, certinho. 8 meses, o Senhor permitiu um glaucoma muito forte na minha visão. Aleluia. Eu lembro como se fosse hoje. Foi na Copa passada. Faz 3 anos, né? Aleluia. Da noite para o dia eu acordei, já não estava enxergando mais. Aleluia. Eita Deus. Eu não sei porque o Senhor está levando para mim testemunhar. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E eu tenho certeza que o Senhor está falando com alguém aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está falando no coração de alguma vida que precisa de ouvir. Então, eu cheguei a minha esposa, eu com vergonha de falar para ela que eu não estava enxergando. Aí eu sentei assim no almoço para almoçar. Eu falei: amor, põe o almoço para mim. Ela põe o prato, sim. Eu ia comer. Eu lembro que fosse hoje, ela tinha fritado um franguinho lá. Eu não achava o frango, irmão. Então, naquele momento, eu comecei a chorar, desesperado. Porque, irmão, pai de família, paga aluguel. Com 3 filhos, um é casado, mas tenho 2 que moram comigo. Depende de mim para me sustentar eles. Eu comecei a chorar, minha menina, que hoje tem 15 anos, na época ela falou: pai, por que você está chorando? Eu falei: filha, o pai não está enxergando. O pai não está conseguindo ver um pedaço de carne no prato. Então, imediatamente, a minha esposa marcou a consulta para mim. Eu fui até o médico. Quando eu cheguei ao médico, a pressão da minha vista, pastor Augusto, estava a 50. A 50, irmão. Para quem não sabe, a pressão da vista é como se fosse arterial. Se ela subir demais, ela dá um derrame na vista. E ela cega. Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que com 20 já não aguenta. Com 30 já dá um derrame. Mas eu não sei, pelo organismo, não sei, dava 50. A bola do meu olho estava saltando para fora, irmão. De tão forte a pressão estava. E o médico olhou para mim e falou: vó, filho, o que você perdeu da visão não tem mais o que fazer. Porque essa doença é a única que não reverte, não tem como. Cirurgia, transplante, não faz enxergar mais. Se ficou cego, ficou. Olha, porque o médico, irmão, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai falar a verdade. Doeu que doer, mas é a verdade. Então, eu saí daquele consultório para mim como se o mundo tivesse acabado. Eu pegado na mão da minha esposa assim, ó, de um lombinho assim, eu não vi. Passava vergonha no meio da rua. Aí o Senhor Jesus usou a pastora Sandra e o pai dela, pastor Dito, filho Dito. Chegou em minha casa e foram orar para mim. Daquele dia em diante o Senhor tocou em mim de novo. E eu falei assim para o Senhor naquele dia em diante: por isso que o Senhor me levou nessa palavra de Deus. Agora eu estou entendendo. Porque às vezes eu achava que eu estava pronto para tudo, mas não estava. Aí o Senhor permitiu aquilo lá na minha vida. E naquele dia eu falei assim para o Senhor: falei, Senhor,
que hoje em dia eu entrego a minha vida para o Senhor. A minha vida é totalmente sua, Senhor. Basta o que passar, mas eu não voltarei atrás. Eu falei assim para o Senhor, porque eu entendi que eu não sou nada. Eu entendi que nada somos sem o Senhor Jesus. E Deus usou, a pastora falou comigo. Então eu falei aquele dia, lembro como se fosse hoje. Era uma terça-feira. A pastora falou assim para mim: irmão, amanhã nós vamos começar uma campanha de cura e libertação. Nós vamos inaugurar. A pastora que recorda isso. Eu falei assim para a pastora: amanhã eu estou lá, em nome de Jesus. E já se faz, irmão, 3 anos. Aleluia! Aleluia! 3 anos, irmão. Eu entrei naquela igreja e eu ainda fumava. Eu entrei, tinha os TNT branco e vermelho na época. Eu olhava assim, só morto. O pregador pregando a palavra, eu ouvia, mas eu olhava e não via nada. A minha esposa falava para mim: ô Deus,